Mais um estudo aqui no Fraternidade, né? Como é de hábito nas feiras, a gente vai estudar um capítulo do Palavra de Vida Eterna, livro do Emmanuel, que Chico psicografou. O capítulo de hoje que a gente vai estudar é o Na Luz da Compaixão. O texto que inspira esse capítulo é uma passagem bíblica, né? Que vai estar lá no Sermão do Monte também, e está relatado por Mateus no capítulo 5. Antes da gente começar, vamos só fazer a prece para que a gente possa harmonizar, né, com nossos mentores, com a espiritualidade que coordena esse trabalho, para que todos nós possamos ser inspirados, né? Que tanta gente possa falar bem desse assunto, de forma que a gente internalize, como nós também possamos, cada um que assiste, possa aprofundar esses conhecimentos, internalizar no espírito e, quiçá, praticar, né? Então, Mestre Jesus, muito obrigado pela oportunidade de estarmos aqui juntos, por meio da tecnologia, fraternidade e, acima de tudo, estudando seus exemplos, suas lições. E possamos sair daqui melhores do que quando chegamos, que esses ensinamentos que nos passam sejam internalizados, que a gente possa ter uma vida mais leve, mais serena, sempre rumo ao bem. Obrigado por tudo e que assim seja. Então, pessoal, vamos lá começar o nosso estudo. Como sempre, eu sempre falo, a lição é para mim. De fato, é muito útil. E esse termo específico, ele vai falar sobre misericórdia. Eu vou deixar para a gente ler juntos no final. Talvez a gente consiga aproveitar melhor o texto do Emmanuel, tendo discutido um pouquinho sobre misericórdia, de onde vem, qual o significado. Sempre bom a gente explorar um pouco e depois ler. E a todo momento vocês vão poder ler em casa também, reler. Tá joia? Então vamos lá. Na luz da compaixão, o que significa misericórdia, que é o foco, né? Eu gosto de trazer o significado do dicionário, que é mais próximo da nossa linguagem, e às vezes também os conceitos que a gente tem na codificação espírita. Então, no dicionário, misericórdia é o sentimento de dor e solidariedade com relação a alguém que sofre uma tragédia pessoal ou que caiu em desgraça. Também pode ser conhecido como dó, a gente usa muito no Brasil, né? É o dó de fulano. Compaixão e piedade. A gente pensa em misericórdia, a gente pensa essas coisas de fato. Pode também ser o ato concreto da misericórdia, ou a forma de manifestá-la, né? Pode ser por meio do perdão, da indulgência, graça ou clemência. Então, isso é o que o mundo material nos diz, o que o dicionário nos diz. Já no Evangelho segundo o Espiritismo, a gente vai ter um capítulo só para tratar de misericórdia. Na verdade, o Evangelho, ele trata as lições basais, né, do Cristo, com cunho moral, e segue muito as bem-aventuranças. E então ele vai trazer um pouco só sobre a bem-aventurança da misericórdia, um capítulo inteiro. E Kardec nos esclarece que a misericórdia é o complemento da mansuetude, pois os que não são misericordiosos também não são mansos e pacíficos. Ela consiste no esquecimento e no perdão das ofensas. Ódio e rancor denotam uma alma sem elevação e sem grandeza. Antes de explorar esse conceito que o Kardec traz, acho que ainda vale explorar um pouquinho o do dicionário mesmo. Olha que interessante. Solidariedade com relação a alguém que sofre uma tragédia pessoal. Se a gente pensa só no mundo material, o que são tragédias pessoais? A perda de um ente querido, às vezes um fim de um relacionamento que se preza, né? Que você tem muito apreço, uma queda na carreira. Tudo isso é tragédia pessoal. E é interessante quando alguém se condói da gente, se aproxima, nos acolhe, tenta entender a nossa dor, né? Essa pessoa está sendo misericordiosa para conosco. Mas se a gente pensa do ponto de vista espiritual, o que seria uma tragédia pessoal? Se a gente pensar numa tragédia, qualquer incidente, qualquer evento que te tire do seu caminho, qual que é o nosso caminho espiritual? O que o Espiritismo nos diz? Que a gente está fadado. Uma coisa é certa, a gente está fadado no
nos estudos espíritas vai acontecer conosco? É a perfeição. Nós fomos criados por Deus, simples e ignorantes, e somos destinados fatalmente à perfeição. A beleza está aqui entre a criação e a perfeição, vai um chão infinito, né? A gente nunca vai deixar, nunca vai alcançar essa perfeição filosoficamente falando, mas a gente vai se aproximar dela cada vez mais. E nesse caminho, tragédias podem acontecer, mas tragédias na gente. Uma tragédia pessoal é se afastar da perfeição. Qualquer evento que nos afaste da nossa melhoria espiritual é uma tragédia pessoal. Para nós espíritos, a gente deveria encarar as tragédias pessoais assim. Qualquer evento que nos afaste da perfeição. Então, ter compaixão para com a gente ou para qualquer um é, poxa, esse evento está nos afastando. Talvez eu ter perdido o emprego tenha me tirado o equilíbrio. Eu passei a ser uma pessoa rabugenta, rancorosa, reclamona, egoísta. Tudo isso está me afastando da minha perfeição. Ou às vezes me tiraram um ente querido numa guerra, num assalto, numa violência. E eu passei a me afastar da perfeição porque eu passei a nutrir ódio pelo agressor. Entende que parece que qualquer evento que nos tire da nossa perfeição está associado ainda a gente? A forma como a gente vê o mundo? E é tão bom quando alguém tem misericórdia para conosco e tira um tempinho para falar, poxa, fulano, eu me condoo da sua dor, o que eu posso ajudar? Parece que nesse momento o mundo se abre, né? E se a gente pudesse fazer isso mais vezes, seria muito bom. Então, é misericórdia é uma ferramenta do bem, né? Para com a gente mesmo e para com o próximo. E às vezes, aí Kardec já vem ele dá esse outro lado, o lado do perdão. A misericórdia é exemplificada no perdão, porque o nosso nível evolutivo, a gente, na nossa vida, viver hoje ainda para a gente é ferir e ser ferido no nosso estágio, né? Mas são nesses machucados recíprocos que a gente cresce. Então, Kardec traz no sentido do perdão. Então, se eu sou manso, eu posso assim, inflar o peito aqui e falar, não, eu sou brando e pacífico, eu sou manso, eu não infrinjo a lei. Mas, ó, se tiver um ladrão ali que matar fulano, ele merece a pena de morte. É bala nele. Justiça tem que ser assim, olho por olho, dente por dente. Eu não estou seguindo, eu não sou manso. Porque eu não estou fazendo, talvez, a violência direta. Mas, indiretamente, eu não estou agindo com brandura, de forma pacífica. E ele traz ainda, ó, o ódio e o rancor denotam uma alma sem elevação e grandeza. Porque, de fato, eu posso não cometer diretamente um crime, mas se eu sou vítima dele e passa a nutrir ódio e rancor, por exemplo, lembra a tragédia pessoal e espiritual? Eu passei a me desviar do meu caminho da perfeição. E isso é triste. Revela o meu pouco crescimento moral ainda. Eu estou falando aqui, eu ainda tenho esse pouco crescimento moral. A gente se irrita, guarda rancor, reclama. Mas estamos no processo. É interessante a gente pensar, poxa, essa minha postura ultimamente, será que está me afastando da minha perfeição? Está sendo motivo da tragédia pessoal? Enfim. É... E aí eu trago um desafio para a gente. Quem que é? Pensem aí, quem que é a pessoa, quem é o mais misericordioso que vocês acham? Nesse sentido, tanto de tentar elevar o outro, né, se condoer com a situação, com a tragédia pessoal do outro, e também no sentido do perdão, perdoar aquelas ofensas. Quem deve ser mais misericordioso? Aqui eu trago outra fala, também te encontra na codificação. Infeliz daquele que diz: eu jamais perdoarei, porque se não for condenado pelos homens, o será certamente por Deus. Com que direito pedirá perdão de suas próprias faltas se ele mesmo não perdoa os outros? Quem que a gente fere todos os dias? Quem que a gente fere as suas normas? A gente no mundo espiritual e no mundo material, todos estamos sujeitos às leis divinas. Sejam as leis naturais, né, as leis físicas, que a gente está sujeito à lei da gravidade, a lei de ação e reação, fisicamente falando, né, se eu dou um murro numa parede, a força que eu desferi na parede vai voltar para mim, mas espiritualmente também. A gente tem algumas leis que a gente está sujeito.
Então, quando eu não sou caridoso, eu estou infringindo a lei de caridade. Quando eu sou injusto com alguém, quando eu cometo erros aos quais eu receoso de pagar, reticente de pagar, eu estou ferindo a lei de justiça. Então, a todo momento, a gente está ferindo as leis divinas, estamos ferindo Deus. Nossa acepção, né? Claro, a gente não compreende na magnitude o que é Deus, a gente sempre personifica, às vezes, para entender. Então, se pensar, o nosso Criador é misericordioso conosco a todo momento. Por que que a gente não pode ser misericordioso com o próximo? A gente pisa na bola por ignorância, porque estamos evoluindo a todo momento. Então, natural também que a gente entenda que o próximo vai errar. Não só pelaquela. Se a gente ler essa frase rapidamente, a gente tem uma visão egoísta, né? Eu só vou perdoar para ser perdoado. Então, você não entendeu, você não está afeito à tragédia pessoal do próximo, você não está. A gente não está querendo ajudar o próximo a se elevar, né? Então, não é esse o foco. É porque se eu entendo que eu sou estudante e erro por falta de conhecimento, é mais fácil eu aceitar que o outro também erra por falta de conhecimento e a gente ganha, ambos ganham. Eu sei que dói, né? Não tem como evitar. Então, algumas dores a gente ainda não vai conseguir superar. Mas a misericórdia, nesse sentido, de fato, né? A gente precisa perdoar para ser perdoado. Agir com misericórdia para também receber misericórdia. Porque senão a gente passa a viver um mundo de olho por olho, dente por dente, como era o código de Hammurabi antigamente, né? Se eu roubei, corto a mão, né? Se eu calunio, corta a língua. No fundo, eu estou infligindo violência a quem já violentou e esse ciclo não acaba. Pena de morte para quem matou. Incoerência, né? A gente está usando da mesma ferramenta algo que a gente quer combater. E nesse sentido, tem uma frase que é atribuída a Gandhi, a gente nunca tem certeza dessas frases, até porque são fenômenos históricos antigos e às vezes não são gravados. Não há gravação, né, do Gandhi falando isso, mas se atribui a ele. É até super interessante aquela revista, uma vez trouxe uma matéria, ó, possa falar tal frase de um pensador sem culpa, né? Que às vezes se atribui muitas frases a um, a outro. Acontece muito isso a Chico, né? Tem muita frase atribuída a Chico que não foi dele, ou frase que é dele atribui a outro, enfim. Então Gandhi fala, ó, olho por olho, e o mundo vai ficar cego, porque a gente vai entrar num ciclo infinito de agressões. E isso não vai acabar. O Gandhi, apesar de, né, não ser cristão na formalidade, seguir uma religião dita cristã, que a gente sabe que ser cristão é mais que isso, né? São as ações. Não basta eu estar numa religião e me falar cristão e eu não tentar praticar, não tentar mudar. A gente sabe que espiritualmente o esforço é que vale muito, né? Mas o Gandhi, uma vez atribuído, né, nessa matéria da Super Interessante, disse que ele tentou cumprir uma promessa a um amigo que leria a Bíblia. E nisso ele leu a parte do Sermão do Monte também. E dizem que ele comenta isso, né? Que se perdessem todos os livros sagrados da humanidade, só se salvasse o Sermão da Montanha, nada estaria perdido. E de fato, quando a gente vai estudar o Sermão da Montanha mais a fundo, é uma grande síntese dos ensinamentos e das passagens do Cristo. A gente sabe que ele resume muito bem o Sermão da Montanha e de fato o Gandhi é muito feliz nessa fala. E na outra também, né? Que olho por olho, o mundo acabará cego. É uma prova de misericórdia. Se a gente usa da misericórdia, a gente passa a enxergar melhor e não mais cego. Ao invés de tirar o olho daquele que erra, eu posso mostrar onde olhar. Eu posso não olhar para onde ele olhou para não errar. Enfim, trouxe tudo isso para a gente entrar um pouco no Sermão da Montanha, que é o contexto dessa passagem que a gente está estudando hoje, né? O Emmanuel sempre se inspira nas passagens bíblicas, e a passagem bíblica que ele traz é o bem-aventurados os misericordiosos, porque receberão misericórdia. A lei de ação e reação sempre, né? Dai misericórdia e vai receber misericórdia. Então é tão bom quando alguém se padece da nossa tragédia pessoal, por que não ser misericordioso, né? E antes de entrar no Sermão da Montanha, de onde Cristo fala, eu queria trazer, na verdade, os bastidores desse Sermão da Montanha. O, Tem outro escritor, né, do mundo espiritual, Humberto de Campos, que quando encarnado era escritor, né, aqui no Brasil. Inclusive, ele é mentor da nossa casa. O Humberto de Campos ele tem uma obra chamada, já na escrita desencarnado, chama-se Boa Nova,
O Boa Nova vai trazer, além das grandes lições do Cristo na passagem dele aqui na Terra, o legal é que ele traz os bastidores. As histórias por trás que a gente não vai conseguir ler na Bíblia, né? É como se ele fosse um filme espiritual, né? Ele teve acesso a esses arquivos espirituais e conta da forma dele, né? Romanceada, o que aconteceu ali. E nesse momento, um pouco antes do Sermão do Monte, tem uma passagem de Levi. O que que acontece? Naquela época, pensa, um mundo cheio de iniquidade, cheio de dor e sofrimento. Era a época em que Cristo vivia, né? A gente ainda é assim hoje, imagina antes, sem direitos sociais, sem garantias mínimas. Então você tinha sofredores de todo tipo. Naquela época você tinha pessoas que sofriam já pelo jugo romano, né, na comunidade, só por isso já é um sofrimento. Pessoas que sofriam porque eram fora do padrão, às vezes tinham necessidades físicas, né? A gente chama antigamente de aleijados, deficiências, e a gente sabe que, na verdade, essas necessidades, essas limitações físicas são grandes portas espirituais para a evolução, né? Nos fazem pensar melhor sobre a vida, enfim. Você tinha pessoas de má vida, como era tido, né? Muitas vezes se remetiam às prostitutas como má vida, mas não se questionava as pessoas que eram os clientes, enfim. Então você tinha desventurados de toda a sorte. E Jesus era um ponto de luz para esse pessoal. Todos eles buscavam uma mensagem gratuita de amor, que é o que Jesus trazia. E só que nem sempre se podia alcançar Jesus. Então as pessoas também iam atrás dos discípulos. É como se chegasse mais perto por meio dos discípulos. E esse trecho que o Humberto Campos traz é algumas pessoas, um grupo pequeno de pessoas, se aproximando de Levi, que era um dos discípulos, né? Era o cobrador de impostos, né? Tinha uma vida material até melhor que os outros discípulos. Se aproximar de Levi para tentar pegar um resquício das mensagens de Jesus, alguma coisa que acalentasse o coração. E aí, olha o que, contando assim os bastidores, Levi chega para eles e fala: Olha, o reino dos céus é para todo mundo. Estou resumindo aqui. É para todo mundo. Mas ele conhecia aquelas pessoas, né? Mas, Fulano, você aí? Ih, vai ser difícil o reino do céu para você. Você foi abandonado pela família, né? Porque tem umas acusações em cima de você. Ah, você aqui tem problema físico, você é um aleijado. Não vai conseguir chegar longe. Ah, esse outro aqui nem tem condições. Falou assim. Você imagina, um discípulo, os homens mais próximos de, de Deus, os homens mais próximos de Deus, é, se referindo ao outro dessa forma. E aí você fica, gente, como é que, se os mais próximos agiam assim, imagina os outros, né? Realmente não é nada fácil. Então, e Levi nem percebeu que cometeu esse equívoco, não. Passa assim, então essas pessoas saem super para baixo, né? Sem, sem misericórdia, né? Não houve misericórdia para com eles, desanimadas, porque nem um discípulo do Cristo pôde acalentar o coração deles. Aí depois Levi vai falar com Cristo sobre isso, né? E ele fala, mestre, que conseguiria o evangelho do reino com esses aleijados e mendigos? Porque eles estão falando sobre a difusão da Boa Nova, do evangelho, né? A Boa Nova, inclusive o título do livro do Humberto Boa Nova é, na verdade, essa boa novidade, é o evangelho, né? Que iria acalentar todos naquela época e a gente até hoje. Ainda é novidade que a gente não consegue praticar, né? Só que na cabeça de muitos que seguiam Jesus, principalmente alguns discípulos, se achava que Jesus ia ser um grande rei, então ia precisar de exércitos, ia precisar de pessoas influentes para trazer o reino. Eles entendiam o reino dos céus como um reino material, que Jesus seria o rei aqui. Então, na cabeça de Levi, poxa, mestre, que conseguiria o evangelho com esses aleijados e mendigos? Aí, no entanto, né, Jesus segue, ó, Levi, precisamos amar e aceitar a preciosa colaboração dos vencidos do mundo. Vencidos do mundo, né? Quantas vezes a gente foi vencido no mundo? Quantas vezes nossos sonhos, nossas aspirações não se realizaram e a gente se sentiu derrotado? Quantas vezes aquela pessoa que a gente mais ama, a gente não tem reciprocidade? Isso é ser vencido no mundo também, né? Não é só um infortúnio financeiro, uma limitação física. E aí Jesus continua.
Se o evangelho é boa nova, como não há de ser a mensagem divina para eles, tristes e deserdados na imensa família humana? Eles são os que mais precisam. Os vencedores da terra não necessitam de boas notícias. E a gente, será que a gente, quem está vencendo aqui no momento, às vezes está tudo de vento em polpa para a gente? E aí traga a reflexão. A gente costuma pensar mais no mundo espiritual quando a gente está indo tão bem? Deveríamos. Deveríamos ser gratos, né? Por Deus pela oportunidade de seguir em frente, de ter uma condição social e financeira às vezes melhor do que essas outras pessoas que passam por dificuldades materiais, né? Mas dificilmente a gente lembra disso. E às vezes a gente não abre espaço no coração para isso. Mas nas derrotas da sorte, as criaturas ouvem mais alta a voz de Deus. E realmente são nas nossas derrotas, muitas vezes, que a gente se aproxima da palavra de Deus. É assim para todos. É imprescindível, pois, atentemos na alma branda e humilde dos vencidos. Para os seus corações, Deus carrega bênçãos de infinita bondade. Esses quebram os elos mais fortes que os acorrentavam às ilusões. Às vezes, uma tragédia pessoal, que a gente diz aqui, do ponto de vista material, ela é uma forma de arrebentar os grilhões que a gente está tendo com a vida mundana, com aquela vida de sensação e de ilusão. Às vezes, uma queda ensina muito mais do que uma ascensão, né? E é muito forte isso. Essas quedas, elas quebram os elos mais fortes que os acorrentavam às ilusões. E a gente, será que a gente está acorrentado? Às vezes, aquele sofrimento que a gente maldiz toda hora, talvez seja a chance de quebrar esses grilhões, e a gente está reclamando, né? E impede a gente de marchar para o infinito de amor e sabedoria. As chagas e as cicatrizes do espírito são luzes que Deus acende na noite sombria das criaturas. Por coincidência, até achei essa imagem, achei o máximo. Definição de ferida. Ferida é o lugar onde a luz entra em você. A gente tem duas formas de tratar a ferida, né? A gente pode deixar ela infeccionar, encher de bactérias, de germes. O que é isso? É ficar reclamando, né? A gente é mestre nisso. Ou culpar um terceiro. Ah, tudo aconteceu por conta do outro, eu me feri por conta do outro. De fato, o outro pode até me ferir, abrir uma ferida. Mas permitir que vai infeccionar ou que vai ser a porta de entrada da luz na nossa vida só depende da gente. E é isso que o Cristo traz. Quando ele fala bem-aventurados que sofrem, ele está convidando a transformar aquela ferida numa porta de entrada da luz. Então, de fato, pode ser que alguém venha ferir, vai pagar por isso, vai nos ferir. Mas é a prestação deles com a consciência dele e com Deus. Cabe a gente transformar essa ferida numa porta de entrada de luz. É muito forte isso. Ele continua falando dessas pessoas que sofrem. Daqueles miseráveis lá para o Levi. Ele achava que não tinha um papel na Boa Nova. Jesus fala: suas almas são a terra fecundada pelo adubo das lágrimas e das esperanças mais ardentes, onde as sementes do Evangelho desabrocharão para a luz da vida. Sofrimento, muitas vezes, é a enxada abrindo, deixando a terra mais mole, né, mais permeável para a nossa ascensão espiritual. E as nossas lágrimas é aquela água que vai ajudar a germinar a semente do bem, a semente do Evangelho dentro da gente. Então, é tão bom, reflito de novo, é tão bom quando alguém se apropria da nossa tragédia espiritual, da nossa tragédia pessoal, é misericordioso para conosco. Mesmo aqueles que se sentem sozinhos, esquecidos, às vezes se esquecem que tem um anjo da guarda, um mentor, que é misericordioso para com ele todo instante, desde que ele esteja pronto para aceitar essas boas inspirações. E aí a gente está se aproximando do fim, né, dessa discussão, e só queria convidar todos vocês, eu também quero me imaginar lá. Agora Jesus subiu no monte, ele esclareceu Levi, seguiu com os demais discípulos para cima do monte, e ele vai falar para essa turba de pessoas. É assim que se falava, né? Turba de miseráveis. Ele vai dar um dos mais belos ensinamentos, segundo Gandhi, o Sermão da Montanha, para essa turba. Quem é que está nessa turba? Será que alguém que me feriu está lá? Será que aqueles que me prejudicam, os que caluniam,
Os que agridem, ferem, roubam estão lá? Segundo Jesus, sim. Porque às vezes é nesse momento, no fundo do poço, depois de um grande erro, que se cai em si e percebe o caminho equivocado que estão tomando, a tragédia pessoal novamente, que se afastaram do caminho da perfeição. Estão lá ansiosos pela mensagem do Cristo, estão ansiosos por misericórdia. Às vezes a misericórdia que a gente não tem condição de dar ainda. Quem mais que está lá? Estamos nós? Quantas vezes a gente já faliu, caiu, mesmo estudando as doutrinas espíritas, as lições cristãs, os bons filósofos, se a gente se vê caindo de novo lá. Estamos aí também nessa turba. Será que a gente não gostaria de estar na primeira fila para não errar mais? Para ter uma cura do Cristo e almejar que ele fale, vai, não peques mais? Estamos todos aí. E o Cristo está aí em cima. Por que que o Cristo sobe no monte? É porque ele vai falar das bem-aventuranças, das leis divinas, elas são superiores a gente. Se nós conseguirmos seguir essas leis, nada vai nos tocar. Uma luz que brilha alto, ninguém pode apagar. Então, que a gente se imagine nesse momento sendo agraciado por Cristo. E eis que Cristo começa a falar: bem-aventurados os aflitos, bem-aventurados os misericordiosos. Ele fala para todos, ele faz questão de fazer. Quando ele começa a falar bem-aventurados os que sofrem, os aflitos, ele faz questão de falar que está falando para nós que somos sofredores. Está falando para nós que temos nossas tragédias, nossas derrotas. Então, é nesse contexto que essa frase é falada. Bem-aventurados os misericordiosos. Que nós, se formos misericordiosos, a misericórdia também haverá conosco. Porque sempre haverá o Cristo por nós, sempre haverá os bons espíritos nos auxiliando nesse crescimento. Porque a gente ainda é imperfeito, eles sabem disso. E talvez agora a gente consiga entender um pouco melhor a fala do Emmanuel. Esse é o texto que inspirou a discussão de hoje. Vamos ler juntos e que a gente possa refletir em casa. Deixa que a luz da compaixão te clareie a rota para que a sombra não te envolva. Então, a compaixão é luz. Ódio e rancor é sombra, né? Nos afasta do caminho da perfeição. Sofres a presença dos que te pisam as esperanças? Compaixão para eles. Ouve as palavras dos que te ironizam? Compaixão para eles. Padeces o assalto moral dos que te perturbam? Compaixão para eles. Recebes a farpa dos que te perseguem? Compaixão para eles. A crueldade e o sarcasmo, a demência e a vilaneza são chagas que o tempo cura. Rende graças a Deus por lhes suportares assédio sem que partam de ti. Olha que interessante, a crueldade e o sarcasmo, a demência e a vilaneza são chagas que o tempo cura. As encarnações curam. Os diferentes papéis pelos quais a gente passa, que é o que a doutrina espírita traz, né? Hoje eu estou numa situação X, posso estar na situação Y amanhã. Posso ser ferido, posso ter ferido. Quando eu passo pelas diversas experiências, eu aprendo a entender a dificuldade pela qual o irmão caiu. E aí eu tendo a ser misericordioso também. A encarnação é um dos maiores exemplos, né, de justiça divina e as melhores ferramentas para exercer a misericórdia, porque eu vou passar para o papel do outro e vou começar a compreender por que que ele sofre. No fundo, são males que surgem da ignorância, como a cegueira nasce das trevas. A gente erra porque é ignorante, ninguém quer errar de propósito. A gente pode tentar se vingar e nisso fazer um erro proposital. Mas até a vingança é uma ignorância, porque no fundo ele vai saber que não vai resolver nada. Não sanarás o desequilíbrio do louco, zurzindo-lhe a cabeça, nem expulsarás a criminalidade do malfeitor, cortando-lhe os braços. Ninguém cura ninguém, no sentido terreno das coisas. Jesus nos cura. A mensagem do Cristo cura. As leis divinas curam. Mas a gente tem que desejar ser curado. Depende do outro. Então, não é infligindo dor para o próximo que talvez eu vá fazer isso. Só vou gerar mais dor. Arrependimento para mim e para ele. Diante de todos os desajustamentos alheios, compadece-te para sempre. Perante todos os disparates do próximo, compadece-te e faz o melhor que possas.
Todos somos alunos do educandário da vida e todos somos suscetíveis de queda moral no erro. Usa, pois, a misericórdia com os outros e achará nos outros a misericórdia para contigo. Que a gente possa refletir sobre esse texto. Eu trouxe um vídeo para finalizar essa discussão, que ele por si só fala muito. Eu vou passar aqui para a gente. Why should it be like this? I don't know. It's not fair. Yeah, I know. There's nothing that we can do. I don't want to be like this. They neither. I wish I was like him. I want to be like him. I want to be like him. I want to be like him. Sorry to take so long, dear. Are you ready to go now? Então é isso, pessoal. Às vezes a gente quer calçar o sapato dos outros, a gente não sabe qual é o peso desse sapato, qual é o peso daquela encarnação. É fácil a gente julgar por fora, faltar com misericórdia para com o outro, né? E para fechar é isso. Tem um texto da Clarice Lispector. Antes de julgar a minha vida ou meu caráter, calce os meus sapatos e percorra o caminho que eu percorri. Viva as minhas tristezas, as minhas dívidas e as minhas alegrias. Percorra os anos que eu percorri, tropece onde eu tropecei e levante-se assim como eu fiz. É um exercício. Antes da gente negar misericórdia ao próximo, por que não tentar calçar os sapatos deles? Jesus sempre faz isso por nós, né? Carrega a nossa cruz, nos auxilia. A gente também possa tentar. É uma tentativa, é um esforço só sermos mais misericordiosos. É muito difícil, mas quem sabe, né? Dia após dia a gente vai tentando. Muito obrigado, pessoal. Agradeço a oportunidade da espiritualidade por estarmos tratando de assunto tão importante para a nossa evolução. Que esses momentos em que a gente fala da misericórdia possam ser seguidos por práticas nossas, que a gente tenha a força, a firmeza para exercermos misericórdia com os outros e conosco mesmo.
Obrigado e que assim seja.